você. Primeira coisa, sobre a parte aqui da campanha, tá? A gente tem 3 maneiras de criar a campanha. A gente tem a campanha de conversão, que você leva a pessoa para um site ou para uma landing page, depois ela entra em contato com você, tá? Que é interessante aí de você trabalhar, se você tem uma verba um pouco mais alta, se você tem uma estrutura, tá? Agora, para você que está começando agora, né, você pode começar com uma campanha de cadastro, onde você pede ali os contatos do seu potencial cliente, tá? E a gente tem a campanha de mensagem, onde você vai levar o cliente aí para o seu WhatsApp. Você vai levar o cliente para entrar em contato com você pelo WhatsApp. Então esses são os principais objetivos de campanha. Essa campanha aqui de mensagem, quando você for criar ela, lá no Meta, ela tem o nome aí de engajamento, campanha de engajamento, tá? Então, e aqui, pessoal, a gente tem a parte aqui do público, que é uma parte muito importante, tá? A maioria das imobiliárias acaba errando na hora de definir o público. Ou da maioria das agências que cuidam dos anúncios, né, de imobiliários, acabam errando no público, né? Porque elas acabam selecionando o público, definindo o público de uma maneira muito amadora, vamos dizer assim, né? Elas não conseguem trabalhar todos os recursos ali, né? Tanto por às vezes não conhecer o nicho, quanto por não saber que existem segmentações mais específicas para alcançar um público correto, tá? Eu vou compartilhar aqui algumas coisas que você precisa fazer para alcançar um público ideal para sua imobiliária, tá? A primeira coisa é definir aí o seu ideal customer profile, né? Então o seu perfil de cliente ideal, né? Então responder algumas perguntinhas básicas, né? Obviamente tem outras perguntas mais aprofundadas que você pode entrar, mas basicamente aí você colocar a questão da idade desse público, onde que ele mora, qual que é o gênero, quais são os interesses, comportamentos, dados demográficos que esse público tem, principalmente na parte aqui de dados demográficos, tá? Então, na verdade, parte de comportamento, tá? É a principal. Eu já vou entrar em detalhes aqui com vocês e vou mostrar por que as imobiliárias acabam errando aí nesse sentido, né? Qual que é o principal erro das imobiliárias na hora de segmentar aqui o público. Então, pessoal, vou mostrar o erro e vou mostrar aqui a solução para essa parte de público, tá? Qual que é o principal erro das imobiliárias e das agências de marketing na hora aí de selecionar o público-alvo, né? Vamos colocar aqui como se isso aqui fosse os interesses, tá? Já expliquei isso aqui em outros vídeos, tá? Mas vou explicar aqui novamente, tá? Você quer anunciar o público lá que tem... Você coloca lá o público que tem interesse, que é o mais comum, né? Você coloca lá o interesse em imóveis. Você coloca o interesse lá em propriedade de imóveis. Você coloca lá o interesse em condomínio, né? Condomínio fechado. Geralmente é isso que você faz, né? E se você trabalha aí com imóveis populares, isso aqui já funciona muito bem, tá? O teu desafio, presta atenção, você que trabalha com imóveis populares, está assistindo esse vídeo, o seu desafio é o criativo. O seu desafio é o criativo. É o anúncio que vai aparecer, que é o próximo tópico que eu vou trabalhar, tá? Então, pessoal, isso aqui é um erro clássico, né? Então, se você está divulgando imóvel de médio padrão, alto padrão, você coloca esses interesses aqui, você pode atingir esse público, mas é um pouquinho mais difícil. Você vai gerar muito lead, mas muito lead desqualificado. Qual que é o segundo erro? As pessoas começam a colocar aqui, né? Você começa a anunciar, você começa a colocar interesses. Você coloca o interesse aqui, para eu qualificar o público, eu vou ter que colocar aqui o interesse em resort de luxo. Eu vou colocar aqui o interesse em BMW. Eu vou colocar aqui o interesse, você pode colocar o interesse do que for, né? Você pode colocar aqui interesse em Rolex. Vou colocar aqui o interesse, enfim, em iPhone. Isso aqui é comum também. Vou colocar aqui o interesse em iPhone. Qual que é o problema? Quando você coloca esses públicos, eles vão somando, tá? Então, não necessariamente a pessoa que tem interesse em resort de luxo, ela tem interesse em imóveis, tá? Primeira questão, né? Agora, qual que é o detalhe? Qual que é o erro aqui? É que isso aqui, pessoal, isso aqui,
está relacionado com... Só escrever aqui interesse. Tudo isso aqui está relacionado com interesse. E qual que é o detalhe? Qual que é o erro? É que não necessariamente a pessoa que tem interesse ela tem, né, a condição financeira para comprar. Parece óbvio, e é óbvio, né? Só que na hora de criar a campanha a gente acaba não pensando nisso, né? A gente acaba não se atentando nesse detalhe, né? Então, qual que é a questão? Você não pode colocar apenas interesses. Se você quer alcançar um público de uma renda mais alta, você tem que colocar aqui comportamentos, pessoal. Você tem que colocar aqui, ó, comportamento. Deixa eu até deixar de verde aqui, ó. É isso aqui, ó, que você tem que colocar. Você tem que deixar aqui, ó, o comportamento que você quer. Por quê? Porque a pessoa que tem interesse, ela não necessariamente, o Facebook não necessariamente rastreou que ela tem uma condição financeira. Ela só tem o interesse. Ela não tem um comportamento de aquele determinado estilo de vida, né? Aquele determinado nível de patrimônio, necessariamente aquelas características, tá? Então, a pessoa que, vamos pegar o exemplo do resort de luxo. Qualquer um pode ter interesse em resort de luxo, né? Vamos pegar um outro aqui, Rolex. Se colocar o interesse lá em Rolex, vai aparecer para o Brasil inteiro, vai aparecer para muita gente. Muita gente que não tem o poder aquisitivo para comprar um Rolex. Beleza? Você pode colocar lá o interesse em Ferrari, você pode colocar o interesse lá em Jaguar, você pode colocar o interesse do que for. Você vai pegar um público que tem interesse, e é um público gigantesco que tem interesse, porém, quando a gente vai olhar aí para a questão de renda, né, é 1%, 2%, 5%, dependendo do tipo de imóvel que você vai comprar, é apenas 1% do público que tem o poder aquisitivo para aquilo. E por isso que você tem que colocar aqui a questão de comportamentos. E quais são esses comportamentos que você tem que colocar na hora de você selecionar o seu público para você não cometer esses erros, tá? Um deles aqui é pessoas que preferem produtos de alto valor no Brasil, que seria o público classe A e classe B. Isso o próprio Facebook categoriza, tá? Quem tiver na dúvida, acessa lá na hora de criar a campanha e você seleciona, tá? Você vai escrever dessa forma aqui, ó, pessoas que preferem produtos de alto valor no Brasil, que é o público com base em comportamento, não é um público com base em interesse, não é a pessoa que tem interesse, lembra? Interesse é diferente de comportamento. É a pessoa que compra produtos de alto valor no Brasil, que o próprio Meta classifica como público classe A, classe B. Segunda coisa, dependendo do caso, dependendo do padrão de imóvel que você trabalha, isso aqui pode ajudar ou não, né? Pode ajudar até um nível, tá? Mas é basicamente o dispositivo móvel, né? Você selecionar ali os aparelhos de última geração, tá? Mais caros, né? Que geralmente uma pessoa com uma renda mais alta vai ter. E outra aqui é você colocar pessoas que viajam para fora do Brasil com frequência, tá? Isso aqui é comportamento. O Facebook categoriza como comportamento, não como interesse, tá? Então isso aqui já pode te ajudar bastante também. Por quê? Porque a pessoa que tem aquele comportamento, ela tem aquele estilo de vida, ela compra produtos de alto valor, né? Isso aqui o Facebook pega com base nos dados, que a pessoa foi lá, viajou, usou o Facebook em outro local, enfim, o aparelho dela envia essas informações, né? Da mesma forma, esse de pessoas que preferem produtos de alto valor. São pessoas que o Facebook, ele traqueou. Na hora que a pessoa foi lá e fez uma compra de um produto de alto valor no site, o Facebook analisou aquela compra que ela fez com base no pixel, com base em todas essas informações e percebeu que é uma pessoa que compra coisas mais caras. E é uma pessoa que o próprio Facebook e Instagram, né, categoriza como público de uma alta renda, tá? Classe A, classe B, tá? Então, dessa forma você já consegue aí ter um bom filtro, tá?